Olá, dando continuidade à segunda aula. Esse tema agora é o judaísmo no tempo de Jesus. Então, foi importante aquela introdução que nós fizemos sobre a Torá, a escritura, como era vivida e como era tão importante no período do Novo Testamento o estudo, a partilha, o ensinamento que trazia a Torá e como era também entendida pelos diversos grupos. Aqui nós vamos ver, então, como era o judaísmo no tempo de Jesus. O judaísmo não era uma realidade homogênea. Então, às vezes a gente pensa, não, todos eram iguais, todos iam para o templo, todos rezavam da mesma maneira. Não, havia muita diferença. Sobretudo porque haviam vários grupos, e os grupos tinham suas ideias diferentes, sua teologia diferente, o modo de crer e o modo de viver a palavra, às vezes até o oposto um do outro. Então, as descobertas, os estudos históricos e interpretativos do Novo Testamento descobrem cada vez mais que os evangelhos são testemunhos de diversas comunidades que floresceram em realidades diferentes. Então, também porque o judaísmo era diferente, o cristianismo também apareceu de modos diferentes. Cada comunidade começou a viver um cristianismo diferente. Depois é que houve uma unidade na igreja, mas mesmo assim há muitas igrejas ortodoxas que foram para o outro lado, que se separaram, digamos assim, da igreja oficial. Para compreender o nascimento das escrituras nas comunidades cristãs, é preciso hoje recorrer à história e tradições judaicas. Então, mais e mais, o cristianismo quer retornar às suas raízes, conhecer a sua história. Quem era Jesus? Como ele vivia a sua vida? Quem era a família dele? Como ele vivia a religião? Isso tudo nos dá uma base mais forte para entender melhor os evangelhos, sobretudo as correntes teológicas que existiam no tempo de Jesus. Não podemos mais falar dos judeus sem perguntar como os judeus se compreendiam e como viviam nos primeiros séculos da nossa era. Como Jesus viveu como criança? O que ele fazia? Onde ele ia? Como é que era a religião dele? Para isso é necessário conhecer o judaísmo do tempo dele, para saber o que um menino fazia na idade dele, o que um adolescente fazia, quais eram as principais preocupações. Assim, vamos conhecer melhor quem era esse Jesus. Então, a complexidade da vida judaica no tempo de Jesus é atestada pelos próprios evangelhos. Neles, então, encontramos diversas categorias ou grupos de judeus. Nós temos os escribas, os doutores da lei, os saduceus, os zelotas, os fariseus, e implicitamente um modo de vida dos essênios, que é totalmente diferente dos judeus que frequentam o templo. Que nós já conhecemos um pouquinho lá das descobertas dos manuscritos de Qumran. O que une esses diferentes judeus é a Torá. E o que os torna distintos é o modo de expressá-la e, portanto, de vivê-la. Como hoje na igreja, quantos grupos nós temos? Quantos pensamentos diferentes nós temos? Todos são cristãos. E dentro da nossa igreja, todos são católicos. Então, o primeiro grupo que nós vamos estudar são os saduceus. Era um grupo grande, talvez não tão grande como os fariseus, mas um grupo bastante importante. Em sua maioria, pertenciam à aristocracia sacerdotal, famílias ricas da aristocracia, dirigentes do povo. Sua autoridade se relacionava, sobretudo, com o que dizia a respeito ao culto no templo em Jerusalém, ao culto, os sacrifícios, os holocaustos, etc., porque eram pessoas mais ligadas ao sacerdócio. Colaboravam com os romanos, pois gozavam de muitos privilégios e por isso mantinham e lutavam pelo status quo. Temiam todo movimento ou manifestação de transformação social, econômica, política ou religiosa. Desde o tempo dos Macabeus, eram inimigos dos fariseus.
Esse grupo desapareceu no ano 70, com a destruição do templo. No plano religioso, só aceitavam a Torá escrita, não acreditavam na ressurreição e nem nutriam o ideal messiânico. Não acreditavam na ressurreição porque o modo de ler a Torá era um modo literal. Aquilo que está escrito, está escrito. Se não está escrito ressurreição na Torá, então não existe ressurreição. Mas os fariseus, por outro lado, nós sabemos que acreditavam. E até provavam que, através da Torá, sim que existia a ressurreição. Agora, outro grupo são os herodianos. Outro grupo. O nome vem de Herodes, o Grande. Eram membros da casa de Herodes e de sua corte. Faziam parte da administração estatal. Apoiavam a dinastia de Herodes e, por isso, eram mais numerosos na Galileia, com Herodes Antipas. Eram próximos dos saduceus pelos interesses e privilégios. No entanto, no que se refere ao imposto sonegado a Roma, estavam próximos dos zelotas, pois alimentavam o ideal de libertação da Galileia do jugo romano. Faziam alianças de diversos tipos. Procuravam aproximar-se dos fariseus, pois tinham consciência da influência popular que estes gozavam. Os essênios. Quem eram os essênios? De um modo geral, contrastavam com todo o conjunto da vida de Israel, viviam separados em oposição aos outros grupos. Como eu já disse, nós sabemos do grande grupo que havia perto em Qumran, um grande monastério, né, que eles viviam lá em grupo. E como lá foram achados grandes manuscritos sobre eles, nós sabemos como eles viviam, através desses manuscritos que eles deixaram. Possuía uma organização comunitária muito rígida, de espiritualidade apocalíptica, né, com a ideia de representar o verdadeiro Israel. Não tinham propriedade privada, tudo era comum: casas, terras, rebanhos, roupas. Eles se diziam os filhos da luz, todos os outros eram os filhos das trevas. Então, eles tinham umas ideias bem diferentes de muitos deles. Um membro eleito era responsável pelo recebimento de todo o lucro e pela compra do que era necessário à comunidade. O comércio era proibido entre eles. Recusavam-se a fabricar armas e sua lei fundamental era viver em paz e do produto do próprio trabalho, evitando tudo o que pudesse fazer mal ao outro. Muitas comunidades de essênios viveram próximo de aldeias ou nos desertos. O sinal característico exterior era uma túnica branca, dada a todo neófito que se interessava pela comunidade. Até bem pouco tempo, os essênios eram conhecidos somente pelos historiadores antigos, especialmente Flávio Joséfo, que escreve no final do século I e cita esse grupo dos essênios. A partir de 1947, com as descobertas de Qumran, grutas que ficam às margens do Mar Morto, eles se tornaram mais conhecidos. Nessas grutas foram encontrados muitos documentos da comunidade, manuscritos que revelam o modo de vida dos essênios. Os fariseus. Quem eram os fariseus? Nós temos muitos exemplos, né, no Evangelho. Mas vamos ver um pouco mais quem eram esses personagens. A origem dos fariseus parece datar da época dos Macabeus. 1 Macabeus 2:42 e 7:13. No entanto, o movimento tem suas raízes no exílio e na volta do exílio, com Esdras e Neemias. Foi a partir desta época que a profissão do escriba passou a ser exercida, não somente pelos sacerdotes, mas também por leigos. Ligados, portanto, aos leigos, estudando e ensinando a Torá, esses escribas, aos poucos, começaram a exercer a mesma função de liderança espiritual, até então reservadas aos sacerdotes. Então, os fariseus eram um grupo muito especial que ensinava. O objetivo deles era ensinar o reino de Deus. Ensinando a palavra, eles acreditavam que todos poderiam
optar pelo reino de Deus, e o reino de Deus iria se realizar rapidamente na história. Então, eles tinham essa função muito forte de ensinar. No início eram pouco numerosos. Os fariseus são homens do povo, trabalhadores rurais, artesãos e comerciantes. Tanto que todo fariseu tinha que ter uma profissão. E os grandes fariseus, às vezes, tinham profissões muito simples, como a profissão de Hillel, que era carregador de água. A profissão de Paulo, fazedor de tendas. E muitos outros que viviam do trabalho manual que eles faziam. Convencidos de que Deus deu a Torá a todo o povo, e não somente aos descendentes de Levi, deduziram que não era necessário ser sacerdote para conhecer, ensinar e praticar toda a Torá. Um doutor da lei, ou leigo, ou filho de um prosélito, vale mais do que um sumo sacerdote que ignora e não cumpre a Torá. Eles tinham interpretações muito claras sobre a Torá e sobre a vivência da Torá. No tempo de Jesus, os fariseus representavam as crenças, práticas religiosas e atitudes sociais da maioria dos judeus. Eram recrutados em todos os meios sociais, mais particularmente nos meios modestos das aldeias, onde a presença de uma sinagoga e mais tarde de uma escola permitiam estudar a Torá aos pés de um mestre. Aí nós vemos o grande exemplo que é Jesus, que ensinava, né? Ia de lugar em lugar ensinando seus discípulos. Era um pouco isso que acontecia com os fariseus. Eles se formavam numa pequena escola, às vezes, depois iam com um mestre mais importante, mais famoso, continuavam a formação e depois saíam para recrutar pessoas. Eles tinham um período de formação. Primeiro, estudar a Torá com o mestre, aprender a praticar a Torá de modo a estar sempre em estado de pureza ritual. Observar o sábado, observar as festas, orar, pagar o dízimo, comer somente o permitido e se portar em tudo como um judeu modelo. Após esta iniciação, a pessoa era admitida nas Havurot, amigos, companheiros. Era uma espécie de confraria judaica, farisaica. As Havurot eram abertas a todos, mas só se recebiam como membros os que levavam vida digna de membro do povo de sacerdotes, nação santa, que deveria ser todo Israel. Mas não podemos considerar os fariseus um grupo homogêneo. Há mesmo duas tendências opostas que dividem os fariseus, duas grandes escolas, muito conhecidas. Escola de Shammai e escola de Hillel. Eram escolas realmente opostas no seu modo de pensar, teológico. A escola de Shammai representava uma tendência rígida, menos humana e mais aristocrática. Até o ano de 41 depois de Jesus, antes do rei Agripa, os chamaitas vindos de famílias ricas foram mais fortes e tiveram influência junto aos saduceus. Os sacerdotes que pertenciam ao farisaísmo vinham, em sua maioria, da escola de Shammai. Após o ano 70, quando houve a destruição do templo, eles sobreviveram por algum tempo em Lod, mas foi a tendência de Hillel que se impôs no final do século I depois de Cristo. A escola de Hillel. A escola de Hillel é a mais humana e próxima do ensinamento de Jesus. A regra de ouro que encontramos em Lucas 6,31, não faças ao outro o que não queres que te façam, aparece também na tradição judaica como sendo de Hillel, bem antes de Jesus. Ele foi discípulo de Gamaliel I, que por sua vez era discípulo de Hillel. Então, Paulo foi da escola de Hillel. Se ele foi discípulo de Gamaliel, e Gamaliel foi discípulo de Hillel, ele era da escola, então, dessa tendência mais aberta, mais digamos assim, uma teologia bem mais receptiva do que o grupo do Shammai.
Os fariseus geralmente admitiam o princípio de evolução em suas decisões legais, ao passo que os saduceus eram incapazes de adaptação ao ambiente em fase de evolução. Os fariseus eram, assim, em geral, brandos em suas interpretações, enquanto os saduceus se apegavam à letra do texto escrito. Os fariseus colocavam a vida da nação dentro de uma estrutura halárrica expressa na lei oral, que consideravam não menos vital que a lei escrita. Os próprios evangelhos dão testemunho da importância dos fariseus. E a ideia que temos do fariseu se tornou o modo mais comum de transmitirmos nossas ideias sobre os judeus e o judaísmo. Nos evangelhos, os fariseus vêm assimilados aos saduceus, sumos sacerdotes e escribas, dando do fariseu uma ideia homogênea que se transformou em sinônimo de hipócrita, legalista e rigorista, o que na realidade não é verdade. Claro que sempre tem aqueles que são, mas na maioria não era assim. Este modo de considerar o fariseu como o maior adversário de Jesus talvez não venha do contexto histórico vivido por Jesus, e sim das comunidades cristãs e judeu-cristãs após a destruição do templo e da revolta judaica de 135. A partir dessa época, os fariseus assumiram a organização e a direção espiritual do judaísmo. Outro grupo, os zelotas. Esses eram mais radicais ainda que os fariseus. Procuravam implantar o reino de Deus através de ações concretas. Representavam o nacionalismo judeu mais rigoroso. O nome zelota vem justamente zelo pela lei, apoiados no ideal que remonta ao profeta Elias. Na grande maioria pertenciam às camadas rurais mais pobres, combatiam a dominação romana que criava uma realidade injusta. Vários autores indicam o início do movimento zelota com Judas, Galileu, logo após a morte de Herodes, quando a Judéia foi transformada em província romana. Consideravam o político e religioso intrinsecamente ligados. Por isso, através da luta armada, cooperavam com a vinda do reino de Deus. Estavam dispostos a atacar e matar não só os romanos estrangeiros, mas todos os judeus colaboracionistas. Então, aí terminamos esse tema. E eu vou dar, então, um trabalhinho para vocês.